E aí, né, o capitalismo nessa sua terceira fase, essa fase chamada fase monopolista, vai sofrer um grande impacto no final dos anos 20, como a gente já mencionou, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Ora, isso é significativo por quê? Porque nós vínhamos numa linha é, liberal econômica, principalmente a partir das ideias do Smith, né, no final do XVIII e todo o século XIX, com o crescimento assustador do capitalismo industrial. E a gente chega no século XX com essa mistura entre capitalismo industrial e capitalismo bancário, que vai dar esse capitalismo da sua terceira fase, o monopolista. Só que em 29 a Bolsa de Nova York quebra, que era o instrumento de maior venda, ou o local onde se vendia a maior parte das produções do capitalismo. E quando você tem uma sobrecarga ou uma sobreprodução de mercadorias e não tem quem compre ou a população em geral não tem condições de comprar, entra-se em crise. E aí, a partir dos anos 30, né, 33 a 37, por exemplo, você vai ter uma política de reestruturação econômica. Essa política de reestruturação econômica, ela é desenvolvida por ideias também. Só que agora não é mais ideias liberais ao modelo anterior. Agora nós vamos ter as ideias do Keynes, que vai constituir aquilo que nós depois passamos a chamar de keynesianismo, que é a forte intervenção do Estado na economia. Ora, após a quebra da Bolsa, né, o governo dos Estados Unidos, o Roosevelt, ele vai elaborar o plano Novo Acordo, ou o New Deal. Esse New Deal ele vai começar a aplicar algumas ideias do Keynes, como, por exemplo, o investimento forte do Estado na economia. Ou seja, o Estado vai começar a fazer obras públicas, ele vai começar a construir escolas, abrir ruas, construir empresas estatais, vai começar a fazer obras públicas em todas as partes e vai gerar emprego nisso. E ao gerar emprego, você tem trabalhadores que vão receber salário e, portanto, esses trabalhadores que recebem salários vão começar a comprar no mercado. Percebe? É preciso também que a gente, nesse período, né, eu falo isso no sentido geral, que se destrua ou diminua os estoques dos gêneros alimentícios, as commodities, como algodão, trigo, milho, etc. Para quê? Para que o preço não fique lá embaixo, porque quanto mais produtos tem para se ofertar, evidentemente menor é o preço dele. Agora, só para você ter ideia, né, o petróleo, nesse exato momento agora, nessa crise pandêmica da Covid-19 promovida pelo coronavírus, o novo coronavírus, tem mostrado que nós temos uma sobreprodução de petróleo, quase ninguém está comprando e o petróleo está valendo quase nada, né? Isso mostra que quanto mais produção e menos compra, o produto perde o valor. E é o caso agora do petróleo, né? Que já foi considerado esses dias um barril de petróleo menos valioso do que uma pizza, por exemplo. Só para você ter ideia, né? Quão desvalorizado está o petróleo, tanto o petróleo produzido nos Estados Unidos, como o petróleo produzido lá no Mar do Norte, na banda europeia, né? Ora, é preciso também, com o keynesianismo, você fazer o controle dos preços e da produção. Não se pode produzir à torta e à direita. É preciso ter controle. E quem é que faz o controle? É o Estado. Quem é que faz o controle de preço para que não haja inflação, para que não haja sobrepreço? É também o Estado. Então você evita, nesse caso, a superprodução, tanto no setor primário, que é o setor agropecuário, como no setor industrial, que é o setor secundário. É preciso, segundo Keynes, você diminuir a jornada de trabalho.
Se um cara trabalhava 10 horas, coloque agora ele para trabalhar 5 horas. O que você faz com essas 5 horas que está faltando para a produção? Você contrata outro trabalhador. Ou seja, agora você vai pagar salário no lugar de só um, que ia trabalhar 10 horas, você paga 2. Então, 2 agora tem salário, né? É a ideia de que é preciso pulverizar os trabalhos, é preciso disseminar a prática do emprego. Então, o objetivo com a diminuição da jornada de trabalho não é enfraquecer o trabalhador, é fazer com que outros trabalhadores que não têm emprego sejam empregados, recebam salários e assim comprem no mercado. Outra coisa importante é a fixação de um salário mínimo, porque entendia o Keynes que se o salário ficasse a cargo da relação patrão-empregado, nesse negócio o empregado sempre sairia perdendo, porque ele seria a parte mais fraca da relação. Então o Estado estabelece uma política de salários mínimos. Não se pode pagar menos do que o mínimo. A lei estabelece que agora tem que ter um salário mínimo. Ora, isso faz com que o trabalhador se programe, né? Ele tenha certa programação. Ele sabe quanto ganha, ele se programa e compra mais ou menos de acordo com aquilo que ele tem programado, porque ele tem um salário que é mínimo. Ele sabe que vai ganhar pelo menos, digamos, R$1.000. Ele sabe que não vai ganhar menos do que isso, porque a lei exige que ele ganhe pelo menos os R$1.000. Ora, vai se estabelecer a política de seguro-desemprego, né? O cara perdeu o emprego, ele tem que ter um tipo de seguro, ele tem que ter um tipo de recompensa financeira para que o mercado não fique tão descoberto. Ele precisa de uma aposentadoria, para que quando ele termine o prazo de trabalho dele, ele receba algum recurso para que ele continue no processo de compra, né? O mercado não se arrefeça ou fique minimizado. E aí vai se estabelecer, a partir das ideias do Keynes, a política do plano emprego. Quanto mais gente empregada, melhor é para a economia. Essas intervenções que o Estado deveria fazer na economia, né? Essas intervenções para tentar dinamizar a economia feitas a partir do Estado ou pelo Estado, era justamente para tentar controlar o que o Keynes chamava de espírito animal dos empresários. O que é isso, né, professor? Essa ideia do espírito animal é que os empresários ou os burgueses, os capitalistas, sem uma espécie de limite ou de controle, eles, né, promovem o caos econômico, digamos assim. Então é preciso dar uma freada, né, uma controlada. É preciso dar uma espécie de arrefecimento nesse espírito incontrolável do lucro acima de todas as coisas, do lucro acima do lucro, né? Desse processo, eu diria, animalesco, né? De produção exagerada sem controle, sem ter as condições básicas para que isso se sustente. Essa era uma das ideias do Keynes. E para o Keynes, o interessante é que o Estado ele não está para entrar em competição com os burgueses, com os empresários, com os agentes do mercado. Ele está muito mais para o controle, para ajudar no desenvolvimento desse negócio, não para competir. Né? Essa é outra coisa que é preciso destacar. O Estado intervém na economia não para um processo de competição, mas para um processo de complementação da economia. Principalmente, né, porque se fica só na mão invisível, o negócio pode gerar o que gerou em 29, ou seja, caos econômico. E essa política keynesiana que vem dos anos 30, ela perpassa os anos 40, 50, 60 e chega nos anos 70 até. Né? É o modelo que nós vamos chamar também de modelo de estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social é aquilo que o Estado faria para complementar as coisas que o próprio mercado não faz. Como abrir escolas, abrir hospitais, né? Dar uma qualidade educacional à sua população, uma
qualidade de saúde da sua educação, construir obras públicas para benefício de todo um grupo populacional e etc. E tudo isso, né, como está aqui no texto, visava o máximo de consumo, a fim de abastecer as indústrias e gerar mais empregos. Essa história do estado de bem-estar social tinha um objetivo de fazer com que o processo produtivo fosse aumentado e, ao mesmo tempo que o processo produtivo aumentasse também a qualidade de vida dos cidadãos. Essa era a ideia. E aí, em seu processo evolutivo, o capitalismo vai adentrar agora em sua quarta fase, mas antes de fato essa quarta fase ser efetivada, os rumos dos princípios econômicos se modificam. A história do estado de bem-estar social vai começar a diminuir, perder força, e vai começar a aparecer mais uma vez as ideias liberais. Só que agora não mais simplesmente ao modelo do liberalismo econômico clássico. Agora nós vamos ter um modelo liberal renovado, um neoliberalismo. Esse neoliberalismo se efetiva de forma forte em todo o planeta a partir dos anos 80. Lembrando que você já tem uma experiência desse modelo neoliberal no Chile, adotado a partir da escola de Chicago, vinda por um filósofo economista chamado Milton Friedman, que vai promover, né, os seus discípulos a serem ministros de várias partes do mundo, os famosos Chicago Boys. Esses Chicago Boys, um deles, né, é o atual nosso ministro da Economia, que se chama Paulo Guedes. Ele foi um dos idealizadores dessa política liberal renovada, ou desse neoliberalismo, à época dos anos 70 no Chile, quando quem governava a época, o Chile, era o ditador Augusto Pinochet. Bom, nos anos 80 o neoliberalismo dá as caras, porque é o momento também de que nós temos um mundo cada vez mais globalizado. Esse neoliberalismo se instala no mundo por 3 países, principalmente. Pelo Chile, como eu já mencionei, pelos Estados Unidos, né, e pela Inglaterra. São os 3 países que inicialmente inserem essa política ou esse princípio econômico neoliberal. Que mais uma vez vai retomar a ideia de participação mínima do Estado. E aqui esse neoliberalismo, esse liberalismo renovado, a participação do Estado é ainda menor do que no modelo clássico. Então vamos ver aqui algumas características, né? O que ele deve fazer? O Estado atuar para assegurar apenas a reprodução do sistema e salvar os mercados em momentos críticos de crises econômicas. Foi o que o Estado fez em 29, foi o que o Estado fez em 2008, por exemplo, quando estourou a crise imobiliária nos Estados Unidos, que quebrou vários bancos, não só nos Estados Unidos, mas por várias partes do planeta. E agora, com essa nova crise advinda pela Covid-19 via novo coronavírus, você tem mais uma vez, na perspectiva neoliberal, de que o Estado deve salvar as economias. E é o que está se fazendo, né? Nesse momento, por exemplo, o mundo inteiro está injetando via estados uma liquidez enorme nos mercados, ou seja, cedendo dinheiro de forma absurda. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma injeção de liquidez ou uma injeção de dinheiro na economia de 3 trilhões, 2 a 3 trilhões de dólares, né? Uma coisa absurda. E aqui no Brasil, por exemplo, nós já estamos chegando perto, né? Nós estamos chegando em montantes enormes. Agora faltou aqui o número de injeção, mas é uma quantidade também significativa. Bom, quem são os idealizadores desse movimento neoliberal? O Milton Friedman, como eu já citei, o Friedrich Hayek, lá na parte mais europeia, o Mises, né? Esses dois vão fazer parte da escola austríaca de economia, que é também
né? É uma escola neoliberal. E outros economistas defensores do capitalismo no sentido laissez-faire, ou seja, no sentido de deixe fazer, né? Não impeça, não embargue, não coloque a mão visível. Estado, saia da economia, desapareça. Porque essa política do não deixar fazer é uma política do estado de bem-estar social vinculada ao keynesianismo, coisa estabelecida no New Deal pelo Roosevelt, né? Ao invés de estabelecer essa política keynesiana, você tem que recuperar a economia, né? Nesses momentos de crise. Porque essa política do New Deal, que foi que ela estabeleceu? Estabeleceu, ao invés de recuperar a economia e o bem-estar social, ela fez, segundo os neoliberais, foi prolongar a depressão econômica e a crise social, né? Porque você, segundo eles, você tapou o sol com a peneira, colocou os problemas econômicos para debaixo do tapete, quando ele estoura no final dos anos 70, e segundo eles, nós temos crises, né, no sistema capitalista devido a essa política keynesiana. Os defensores desse neoliberalismo dizem que são a favor, né, de políticas de liberação econômicas extensas, tais como: quais as características fundamentais do neoliberalismo? Primeiro, é preciso privatização. Preciso vender as empresas estatais, seja ela qual for, estratégica ou não estratégica, é preciso vendê-las, porque elas são coisas caras. Elas trazem, elas oneram a folha do Estado. É preciso austeridade fiscal. O que é austeridade fiscal, professor? É o controle dos gastos públicos. É preciso o Estado gastar apenas o que se arrecada ou menos do que se arrecada. Nunca passar daquilo que arrecada, né? Os gastos não podem ser exagerados. Controle fiscal, controle de contas. Tem que olhar quanto entra para saber quanto é que vai sair. Desregulamentar a economia. O Estado não tem que regulamentar absolutamente nada. Ele tem que desregulamentar. Ele tem que sair da cena econômica. Estabelecer a ideia do livre mercado, né, do livre comércio. Corte em despesas do Estado, é preciso ser feita. E, na esteira disso, é preciso o quê? Você aprovar leis trabalhistas mais flexíveis. Foi, por exemplo, o que o Estado brasileiro fez recentemente. Aprovou leis, né, que para a maioria foi contra os trabalhadores, porque diminuiu os direitos trabalhistas. Isso é postura neoliberal. Preciso aprovar reformas previdenciárias para diminuir o rombo que o Estado repassa para os aposentados ou para aqueles que irão se aposentar. Então a previdência tem que ser diminuída. Você tem que colocar trabalhadores para trabalhar muito mais anos e para receber muito menos, porque você diminui os gastos públicos. E aí você reforça, nesse caso, o setor privado. As aposentadorias têm que ser privadas, as leis trabalhistas têm que ser diminuídas para diminuir o peso fiscal ou o peso de impostos sobre os empresários, né? Tudo isso para incentivar o setor privado na economia, que, segundo eles, é o setor privado que traz a riqueza para o país e não o Estado. Bom, por que tudo isso? Porque o Estado ele é ineficiente, ele é improdutivo, ele não tem a produtividade adequada, suficiente, ele é ineficiente, é oneroso, é caro e presta um serviço de péssima qualidade. Isso é o que os neoliberais pensam do Estado, né? E isso faz com que impacte em toda a sociedade. Seria mais ou menos isso. Bom, e aí a gente chega à quarta fase do capitalismo, né? Que é a fase que vai se estabelecer principalmente pós queda do Muro de Berlim em 1989
e pós-fim da União Soviética em 1991, quando os Estados Unidos se torna o vencedor da Guerra Fria, né? Quando você tem um modelo capitalista de enxergar a realidade ou de encarar a realidade, vence essa disputa com o mundo soviético, se estabelece aquilo que muitos chamou de fase do capitalismo tecnocientífico informacional. Esse é o momento em que a técnica, a tecnologia, ela está junta com a universidade, né? Você tem a junção de ciência produzida na universidade com empresas, com indústrias. Então, esse casamento é o que vai forjar a quarta fase do capitalismo. É claro que muitos acreditam que isso ainda não se deu, essa quarta fase, porque isso é fruto ainda da terceira fase desse capitalismo financeirizado. Mas boa parte dos jogos acredita que esse é o fator gerador da quarta fase do capitalismo. E aqui nós temos principalmente a partir desse modelo globalizado de economia via capitalismo que essa quarta fase se estabelece. O famoso chamado mundo técnico-científico informacional. Ou ainda o processo de mundialização do capital ou do capitalismo, ao ponto de o planeta quase inteiro estar sob liderança do capitalismo, né? Então, quais são as características dessa quarta fase? Os famosos tecnopolos, que você tem aqui uma imagem de um dos tecnopolos mais famosos e o mais famoso tecnopolo do mundo, que está nos Estados Unidos, ali na região da Califórnia, ali, né? Na Baía de São Francisco. Esse Vale do Silício, né? Ele é o local onde se agrega as maiores empresas de tecnologia do mundo. É lá que está uma Apple, é lá que está a HP, por exemplo, é lá que está a Netflix, lá que está a Google, lá que está a AMD, lá está todas as grandes empresas de tecnologia do planeta têm sede nessa parte lá da Califórnia, né? No famoso Vale do Silício. E lá tem duas gigantescas universidades, as tops ou algumas das tops universidades do planeta, que é a Universidade de Stanford e a Universidade da Califórnia. Essas duas gigantes em produção de tecnologia estão na parceria com empresas para produzir tecnologia de alto nível, né? As mais renomadas tecnologias, aquilo que primeiro aparece como inovação vai se estabelecer nos vales dos silícios espalhados pelo mundo e principalmente no Vale do Silício no estado da Califórnia. Bom, outras características, né, além dos tecnopolos, é a fase do capitalismo em que se utiliza muito aplicativos. Só para você ter ideia, hoje você não precisa sair de sua casa para você fazer transações bancárias, você não precisa sair da sua casa para você comprar ações na bolsa de valor, para vender ações, para comprar moeda, criptomoedas. Você não precisa mais, porque os aplicativos fazem isso para você, né? Ou te auxilia nesse processo. É a fase em que a robótica domina, a nanotecnologia, a fase dos bancos digitais, é a fase dos cartões de crédito em formato que nem sequer senha se precisa colocar mais, né? Você chega nas máquinas, você coloca só assim em cima e já faz a leitura e você já paga, você já compra, etc. Então, essa quarta fase do capitalismo ela está muito vinculada ao processo de globalização das economias, de globalização culturais, de globalização política, o processo de globalização, né, do ponto de vista geral. Então, essa seria a quarta fase do capitalismo. E o modelo econômico é o que eu falei agora há pouco. O modelo que domina a quarta fase do capitalismo é o modelo neoliberal, né? Agora resta nos saber
se pós-pandemia Covid-19 nós ainda teremos esse modelo neoliberal como sendo o vigente, porque nós já estamos percebendo, ou o mundo parece que está percebendo, que o modelo neoliberal ele promove crises mais rápidas. O modelo neoliberal, se fosse por ele nesse momento dessa pandemia, as economias do mundo estariam, digamos assim, perdidas. Se não fossem os estados salvando as economias, provavelmente o sistema econômico entrasse em colapso, né? Nós já sabemos que isso está muito próximo de acontecer, porque você tem o planeta inteiro, em todas as suas economias dos países, em processo de derrubada. Só para você ter ideia, a Itália vai perder vai ter um PIB negativo de 10%. Os Estados Unidos vai chegar a 5%. O Brasil vai chegar perto disso, né? Os únicos que vão crescer e de forma muito tímida é a China e a Índia. Isso são as projeções, né? Para você perceber o quão grave, ou talvez a pior de todas as crises que o sistema capitalista vai enfrentar, ou enfrentou, é essa crise do coronavírus, da Covid-19. Né? Esperemos que pós-pandemia novas reestruturações econômicas apareçam, porque os modelos vigentes são modelos, digamos assim, suficientes para conter tamanha crise como foi essa agora. Bom, pessoal, espero que vocês, né, tenham compreendido, e caso tenha alguma dúvida sobre essa aula, pode colocar nos comentários e tudo mais, e fazer perguntas via WhatsApp, fique à vontade. O importante é que vocês assistam, tomem as notas, e as dúvidas também tomem nota para depois tirar. Valeu, abraço a todos.